Então, a gente vai dar uma olhadinha no vídeo que vocês já colocaram, né? Para poder ver se deu algum erro, se tem alguma coisa que seria legal ajustar, tá? E também para quem não fez ou está fazendo ainda tiver alguma dificuldade, poder ver o que tem por trás, né? Mas depois a gente vai já começar um outro projeto que vai também, de novo, para dentro do site de vocês, tá? Só para vocês já saberem, eu conversei com vocês que ia ter o site, que a gente ia criar, só que a gente vai fazer mais para frente, depois que a gente tiver esses produtos, né? A gente vai ter, inicialmente, a gente tinha uma proposta de vocês fazerem entrevistas, né, com profissionais da área de exatas, mulheres. Então, engenheiras, astrônomas, meteorologistas, etc. Como a gente está com essa limitação da internet e tudo mais, a gente vai fazer uma adaptação. A gente vai fazer podcast ao invés de fazer entrevista para o canal do YouTube, certo? Todo mundo sabe o que é um podcast? Meninas, conhecem? Eduarda disse que sim. Professoras? Sim, conheço sim. Conhece? Então, Sara, Rafaela, Beatriz, a professora Márcia chegou. Bom, então, o que a gente vai fazer? Já tenho alguns nomes que são professoras, né, ou profissionais que são mais próximas de mim e eu sei que elas vão topar de cara fazer essa entrevista com vocês, tá? Na verdade, vocês vão entrevistá-los, certo? E aí eu queria combinar com vocês, a gente montar juntas o roteiro do que a gente vai perguntar. E esse roteiro vai ser pensando no seguinte: o que vocês, meninas, gostariam de saber sobre aquela profissão e sobre como é ser mulher naquela profissão? Tudo bem? Então, vamos começar a montar aqui algumas perguntas. Vamos botar no chat. O que vocês gostariam de perguntar para uma profissional, né, mulher, que atua em uma dessas áreas de exatas? Para quê? A ideia é depois a gente divulgar esses podcasts para outras meninas conhecerem um pouco melhor dessas profissões e dos desafios, né, de ser uma mulher nessas profissões. Então, vamos lá? Podem falar no microfone, ou se não tiver sem microfone, pode colocando aqui no chat também. Então, né? Chegou. Agora é a Vitória, né, professora? Oi, Vitória, professora Márcia. A outra Duda chegou. Tudo bem, estamos chegando. Então, para quem está chegando, a gente vai dar uma olhada, tá, no quiz que vocês prepararam. Mas antes disso, eu estou já combinando com as meninas, com vocês, tudo bem, professora? O que vai ser a próxima atividade para a gente colocar dentro do portfólio, né? Que cada escola vai criar lá o seu portfóliozinho. O que é o portfólio? É ali um espaço onde vocês vão colocar os projetos de vocês. Então, a gente também vai incluir depois lá aqueles protótipos que vocês fizeram, né, lá no início. Então, a gente vai trazer outras coisas para lá também. Então, o nosso próximo passo, né, claro, vão dando continuidade no quiz. Quem não terminou, vai ajustando, vai melhorando, a gente vai tirando dúvida. Mas agora a gente vai fazer podcasts entrevistando mulheres que atuam nos diferentes cursos da área de exatas. E aí eu queria saber de vocês, primeiro, que profissão vocês gostariam que essas mulheres tivessem para vocês entrevistarem? Você quer entrevistar uma mulher que faz o que na área de exatas? Meninas, estão aí? Oi, Viviane. Oi! Deixa eu só me situar. A gente tem que fazer escrever perguntas aqui mesmo agora? Isso, pode escrever na tua chat e falando também que eu vou escrevendo. E daí a gente montar um roteirinho para poder fazer entrevista com mulheres que atuam na área de exatas. Tá? Ah, tá bom. Vou escrever aqui. Que existe, pessoal, na área de exatas? Primeiro, vocês sabem? Além das engenharias? Ó, a Rafaela colocou aqui, perguntar quando que elas descobriram o interesse na área de exatas. Eu vou copiar as perguntas aqui
e aí depois a gente junta tudo. Deixa eu abrir aqui o quarto. Oi, Ana Clara. Então, Beatriz falou das arquitetas. A arquitetura, Beatriz, ela fica ali transitando entre as exatas, né? Ela tem uma parte também que é mais de arte do que exatas, né? Então, é uma união disso tudo. Aí, vamos lá. A Paela Faustino falou para a gente perguntar quando que ela descobriu o interesse pelas áreas exatas. Sara falou aqui, ó, você já pensou em desistir por conta de ser uma área que é geralmente frequentada por mulheres, com medo de ser discriminada? Boa pergunta. Qual foi a maior dificuldade que elas já passaram por serem mulheres nessa área? Vamos copiar aqui. Vou abrir um PowerPoint para a gente falar sobre isso. E aí, a ideia é que esse roteiro que a gente vai montar seja o roteiro que vocês vão seguir para fazer perguntas, tá? Para elas. E... Só um segundo, meninas, que eu estou ligando aqui o material para poder juntar as perguntas de vocês. Reação da família, dos amigos a saberem do interesse das áreas exatas. Muito bem. Aí vocês estão parando essas perguntas porque vocês acham que existe assim uma reação ruim por parte da família? Vocês acham que, se fosse o caso de vocês, teria alguma reação de surpresa ou algo assim? Ó. Estão vendo a minha tela já? Aí, agora eu vou juntar as perguntas de vocês. Vou deixar aqui para ver quem foi que fez a pergunta, né? Beatriz. Sara. Rafael. Vou te lembrar depois de cada pergunta, tá? Mas isso daqui não vai influenciar, não. Oi, Camille.
Aí a Beatriz falou que no caso dela, a família não teria uma reação ruim, né, Beatriz? Mas que tem famílias, pessoas, na verdade, que têm um certo preconceito com mulheres nessa área, é verdade, né? Às vezes até um preconceito que a pessoa não conhece, né, não percebe. Ela simplesmente está acostumada a ver as mulheres ocupando outras profissões, né, nas áreas de humanas e saúde, principalmente, e na área de saúde, principalmente naquelas profissões que são mais de cuidado básico, né, na enfermagem, por exemplo, técnica de enfermagem, etc. E aí acaba reproduzindo isso, né? Esperando, criando expectativas dentro dessa realidade que eles conhecem. Então, é importante a gente entender que muitas vezes esses preconceitos, né? Preconceitos é o quê? O que é um preconceito? É um conceito antes, né? Você já vem com aquele conceito, com aquela ideia, antes mesmo de conhecer o que é, antes mesmo de ter contato com a pessoa ou com uma atividade. Você tem um preconceito. Você já tem na sua cabeça uma ideia sobre aquilo formada, mesmo que não seja embasada em fatos e dados, né? E aí, muitas vezes a gente acaba reproduzindo determinadas coisas, determinados comportamentos que podem até ser considerados preconceituosos, sem ter consciência disso, porque simplesmente é o que a gente viu a vida toda, né? Então a gente tende a reproduzir como se fosse o normal, porque aquele é o normal para a nossa realidade. Isso é muito comum, tanto com relação à posição que a mulher ocupa dentro da sociedade, quanto com relação ao racismo e com relação a todos os outros preconceitos, né, que a gente encontra aí e que tenta trabalhar para diminuir. Então, vamos lá. Rafaela perguntou do salário. Né? Se já recebeu um salário menor de um homem exercendo a mesma profissão. E a Sara perguntou se já sentiu que tem menos oportunidades. Foi a Sara? Foi a Sara. A Marina perguntou se já sofreu pressão para escolher a profissão. Aí, Marina, você tem pressão no sentido de a família querer que ela faça outra coisa que não aquela da área de exatas? Vou ver aqui. Questão da família, né? Questão dos amigos. Sara falou assim, será que se você já foi subestimada em sua carreira por ser mulher? Isso é interessante, né? E aí, meninas, quando vocês falam de ser subestimado, né? Eu acho que entra aí também nessa parte de ser subestimado, existem algumas coisas, talvez você já tenha ouvido falar. Deixa eu botar aqui. Vou botando tudo, tá? O que a gente está fazendo é o que se chama de brainstorming. Alguém já ouviu esse termo? Brainstorming. É um termo chique, mas na verdade, né, a gente está falando em inglês o seguinte: chuva de ideias, né? Brain é cérebro, né? Storming é tempestade de ideias. Então, o que é isso, né? A gente pega, tá discutindo um tema e vai falando tudo que vem na cabeça. Vamos lá, vamos falando tudo que vem na cabeça, vai anotando, sem amarras, né? Sem limitação de, essa pode, essa não pode, sem uma quantidade de perguntas, não. A gente vai colocar tudo que vem na cabeça. E aí, depois, por que a gente faz isso, né? Essa é uma prática que se usa para que a gente tenha mais liberdade criativa, para que a gente possa pensar além. Se a gente começa, né, já a discussão dizendo, olha, cada uma pode fazer 2 perguntas, aí já engessa vocês, né? Então, isso é muito utilizado em reuniões de empresas, em reuniões de especialistas, que vai falando, e aí, a partir disso, a gente vai construindo uma ideia juntas, certo? Então, a Sara perguntou se já sentiu que teve menos oportunidades que os homens na mesma profissão. Marina, se já sofreu pressão para escolher a profissão, né? Pressão da família, etc. A Ana Clara, se já aconteceu de algum homem falar mal de você ou alguma coisa parecida por estar nessa área de exatas. Já botei ali? Já. Muito bem. Foi a Sara. Tá. Esse aqui, o computador hoje está me dando uma surra.
Aí eu quero saber o seguinte, existem alguns termos que eu não sei se vocês já ouviram falar. Um deles é mansplaining. Alguém já ouviu esse termo? Não? É o seguinte, já aconteceu de vocês estarem conversando numa roda de conversa, e aí, uma coisa que você já sabia o que era, chegar um homem ou um garoto e ficar te explicando como se você não fosse capaz de entender aquilo, como se você precisasse que ele explicasse mais detalhadamente, porque você tem uma capacidade menor de compreender. Já aconteceu isso com alguma de vocês? Já, Eduardo, eu botou logo, né? Saindo vento do nariz, né? Fogo pelas ventas. Aconteceu. Já aconteceu com mais alguma de vocês? Professora Bárbara, sim. E assim, de novo, como eu falei para vocês, nem sempre essas coisas que acontecem porque a pessoa que está do outro lado está fazendo intencionalmente. Muitas vezes ela faz isso porque a vida toda ela vai vendo as pessoas fazerem e a gente vai, de novo, repetindo aquela prática. Então, o mansplaining, vou botar aqui para vocês a sigla, né, para vocês verem o que é, mas é basicamente isso aqui. Resumindo, quando os homens ficam querendo explicar para a gente o que a gente já sabe, como se eles soubessem mais do que a gente, né? Isso tem um termo, né? Então, é um termo em inglês que, por acontecer muito, né? Acabou que criaram esse termo, mansplaining. Ó, vou escrever para vocês. Quando a gente precisa criar uma palavra para explicar uma determinada coisa, é porque ela está acontecendo bastante, né? Porque quando não é assim, a gente explica, aconteceu isso assim, assim, assim comigo. E quando se torna tão recorrente, começa a incomodar todo mundo, aí a gente acaba vendo os termos. Então, mansplaining é isso. Tu tá lá ouvindo ele te explicar. E aí, a professora Bárbara falou aqui de um outro, que também é muito comum, que é o quê? Você tá numa reunião e você é interrompida o tempo todo pelos caras da reunião. Eu digo os caras, é o chefe, às vezes é o colega do mesmo, né? É o colega da turma, porque eles falam por cima de você. Muitas vezes para falar, inclusive, né, a mesma coisa que você já estava falando. Já aconteceu isso com vocês? Isso é péssimo, né? Tem mulheres que também fazem, como se o outro fosse pouco, sim, sim. Então, esse outro termo, acho que eu tenho um. Né? Esses são termos do campo do feminismo, no sentido do feminismo de buscar igualdade, tá? Não que existem umas discussões aí, eles querem mais direito e tal, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando no sentido de ser tratado do mesmo jeito, tá? Então, não é porque você é mulher que você tem uma capacidade menor de entender uma coisa ou outra, né? A gente entende da mesma maneira, mas a sociedade, né, acostumou a tratar assim. Então, eu vou trazer para vocês aqui, ó, esses termos.
antes da gente entrar aqui, porque eu acho que é importante a gente trazer isso nas perguntas, né, para ver se isso é comum, se elas vivenciam isso na profissão delas. Então, a gente tem o mansplaining, que é isso, explicar o óbvio como se a gente não pudesse entender. E eu digo para vocês, isso acontece, não acontece só no trabalho, não. Acontece em casa, e não é só em coisa de futebol, em coisas manuais, em coisas... Comigo acontece às vezes, meu marido faz às vezes sem perceber, e quando ele faz isso, eu fico debochada. Eu falo, é mesmo? Me explica como é que é. Então, aí ele já percebe que pegou mal o que ele fez, né? Falei, pois é, né? Começa a me fazer de retardado, porque você vai me tratar como, né? Então eu vou agir como. E aí ele, dá uma sacudida de... Aí fica sem graça, né? Pois é. Então, acontece. E acontece, como eu estou falando para vocês, nem sempre com uma intenção de ofender ou com algo de caso pensado, mas muitas vezes porque é uma questão cultural, deles serem acostumados a se posicionar mais, a tomar a frente. E não tem porquê, né? Então, existe o interrupting, que aqui são siglas em inglês, né? Ó, aqui é explaining, veio do explaining de explicar, né? E aqui o interrupting de interromper. O interrupting foi a professora Bárbara que perguntou, né? É justamente esse. É quando eles interrompem a sua fala o tempo todo. Isso é muito comum, gente, em reunião de empresa, com um monte de homem na mesa, ainda mais nas áreas onde tem pouca mulher, mas até nas que tem muito, a gente às vezes vê isso, tá? E aí é mais um desafio que a gente tem que enfrentar, né? De saber se colocar, de se fazer ouvir. E nem sempre isso é fácil. E muitas vezes isso é tão recorrente que aí a gente acaba recuando, aí, deixa, não vou falar não, então deixa pra lá que ele fala. E aí o que acontece também? Acontece esse outro termo, né, do brocreating. Esse termo foi criado também, esse de parceiro, de amigo, né? Vocês já viram lá que nos Estados Unidos os caras chamam, e aí bro e tal. Então esse bro disso, né? E de se apropriar do que a gente fala. Porque entra falando no meio, muitas vezes para repetir o que a gente já falou, para explicar o que a gente já sabe, e aí pega o gancho e fala o que você já falou como se fosse uma ideia dele. Isso é o que a gente chama de appropriate, certo? E o outro, que esse então é mais grave ainda, que é muito comum, e o pior, que nós mulheres mesmo, muitas vezes caímos nessa armadilha de reproduzir esse comportamento, né, esse tipo de prática, que é o gaslighting. O gaslighting, ele é, inclusive, considerado, né, uma das formas de agressão, né, da agressão psicológica. Que é o quê? É quando o cara te perturba, as pessoas... E aí eu tô falando mesmo no campo, principalmente dos relacionamentos, né? Ele fica ali te perturbando, ele fica criando uma pressão, um atormento psicológico na sua cabeça. E depois, ele fica, quando você chega no seu limite e estoura, fica te julgando de louca, te chamando de louca, fazendo você acreditar que o seu comportamento é exagerado com relação àquilo. E quem tá errado é você. Você é a maluca, né? Não só faz você acreditar, como faz com que quem tá à volta acredite que você que é exagerado, que ele nunca fez nada demais, não sei o quê. E com isso, né, vai manipulando a mulher. E isso costuma fazer com que a autoestima da mulher, né, a dela mesma, diminua. Que ela cada vez mais, né, vai ficando introspectiva, vai deixando de se manifestar, porque ela acha que se ela falar alguma coisa sobre um determinado comportamento ou situação, ela vai ser julgada assim, 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 porque se cria uma visão dela, né, distorcida. Então, esses são 4 dos termos, né, dentre outros que existem também, mas que foram criados para nomear esses comportamentos que são muito comuns e não é só no Brasil, não. Tanto que os termos foram criados em inglês, né, foram criados lá fora em outros países. Porque essa é uma questão recorrente, né, na sociedade que a gente chama patriarcal, né, a sociedade do patriarcado, onde os homens são quem ainda detém as principais posições de poder, certo? Alguém conseguir, é o que a professora Mariana falou, né? Muitas vezes para deslegitimar, ou seja, tirar, né, a importância, diminuir a fala feminina. E a gente precisa, primeiro, entender que esse é um fenômeno que acontece. E começar a identificar quando está acontecendo. Para aí, então, né, a gente
saber lidar com isso, trabalhar isso na gente para não ficar tão frustrada, desanimada, né? Para não parar de se colocar ou de trazer suas ideias, mas saber identificar, entender o que é e, né, saber ali traçar estratégias para se defender desse tipo de comportamento. Alguma de vocês conhecia algum desses termos? Estão me ouvindo bem? E a Márcia falou, para dar a última palavra, né? Então, muitas vezes ele vem e fala de novo em cima do que você tinha falado para poder dizer que ele que falou aquilo, que ficou decidido pela dele, né? E, de novo, às vezes acontece também das mulheres reproduzirem esses comportamentos, mas, né, é muito comum que isso seja feito conosco por vários motivos, né? Porque se a gente olhar o histórico da sociedade, não tem tanto tempo que a Eduarda conhecia as situações, né? Porque já vivenciou essas situações, né, Eduarda? Eu acho que todas nós já vivenciamos. E aí, muitas vezes, não é à toa que na ciência, a gente depois vai ver um pouco mais para algumas mulheres da ciência, vou mandar um material para vocês, que na história, os homens praticamente ganharam quase todos os prêmios, né, relacionados à ciência. As descobertas, os teoremas, e muitas vezes por trás de uma equipe enorme de mulheres envolvidas que foram apagadas da história, nesse sentido. Elas fazem todo um trabalho que dá suporte para aquilo, participam da pesquisa do trabalho, e depois o único nome que é levado adiante é de quem se apropriou daquilo, né? Uma coisa é ele se apropriar, roubar a ideia, outra coisa é ele ter apoio e não reconhecer, né? Tem as duas situações também. Então, a gente vivencia. Então, Eduarda, aprendeu aí os termos, né? A professora Joyce já conhecia, mas é uma cultura que é importante a gente mudar aos poucos, primeiro identificando, e segundo, é sempre importante quando a gente percebe que não acontece só com a gente. Porque quando a gente tem a sensação de que só acontece com a gente começa a transpor, né, a trazer aquele problema para a gente, como se a culpa fosse sua por se comportar de um determinado jeito, né, fosse sua por isso ou por aquilo. E não, é uma questão cultural, que não significa que não possa mudar, mas a gente tem muito a avançar. Quem sabe me dizer há quantos anos que as mulheres podem votar no Brasil? A professora Márcia falou que o filme As Estrelas Além do Tempo é um exemplo de como as mulheres eram tratadas, justamente, professora Márcia. E tem outros exemplos também, né? Já tem alguns filmes que relatam isso. E já tem situações de hoje em dia isso ser questionado, inclusive, né, algumas instituições voltarem atrás e reconhecerem a contribuição que determinadas mulheres tiveram, né, em descobertas, em determinados desenvolvimentos. Isso, Marina Vitória. Há quantos anos que as mulheres podem votar no Brasil? O que vocês acham? Vamos lá. O Brasil foi colonizado, né, não descoberto, mas ocupado pelos europeus. Em que ano? Né, quando chegou lá e descobriram o Brasil, né? Descobriram que tinha gente aqui. Mesma coisa que alguém entrar na sua casa e falar, descobri essa casa e vou morar aqui agora porque eu sou um descobridor, bota uma bandeira e a partir dali fica morando lá, né? Por quê? Não, porque quem morava lá era um povo que é herege, é um povo que não tem civilização, então eu descobri, e o mais, descobri essa casa e agora vou fazer com que todas essas pessoas sejam obrigadas a acreditar nas mesmas coisas que eu, se vestir do mesmo jeito que eu e trabalhar para mim de graça. Foi isso que foi feito, né? É muito grave toda essa questão da história das ocupações, de como foram escravizados os indígenas e depois também os negros. Né? Vocês já devem ter conversado um pouco sobre isso em história, a gente sabe bastante disso hoje em dia. A Eduarda falou que acha que nós só começamos a votar na era Vargas, que ela acha, pode estar falando besteira. Olha, então em 1500, né? 22 de abril de 1500,
é a data aí oficial, né, que se coloca, se comemora, que foi descoberto o Brasil pelos portugueses. Muito bem. Isso faz quanto tempo, gente? Há quantos anos, então, que nós começamos esse processo de civilização nesses moldes que se enxerga, né, nos moldes que a Europa acreditava, né, esse molde que a gente chama de ocidental? Desde 1500 até 2020, faz quanto tempo? Cadê? Quantos anos, meninas? Ninguém? Uhum. Então, há 520 anos, né, a gente tem essa colonização. E desde quando, né, que se pode votar? E aí eu não estou falando de homem ou mulher, né? A partir de que momento se pode votar? Quando era um império, com o imperador lá. As pessoas votavam, Pedro II, né, Dom Pedro I, ele foi eleito imperador do Brasil, foi isso? Não. Ana Beatriz, Ana Clara, Beatriz, Duda, cadê vocês? Camille, Marina Vitória, Rafaela, Sara, Vitória. Cadê vocês também? Então, não, né? Então, vamos lá. Olha que a gente fala sobre exatos, mas por que a gente está voltando um pouco aí nas questões históricas? Porque as questões históricas não são só para a gente decorar a data para marcar lá na prova múltipla escolha, né? Para responder uma prova. Mas é para a gente entender como é que a gente chegou nessa situação que está aqui hoje, né? O que foi desenrolando e por que para a gente poder ocupar essa posição hoje de mulher brasileira, né? Que mora na cidade do Rio de Janeiro, que mora em determinado bairro, né? Que mora no subúrbio do Rio de Janeiro. Nós moramos no subúrbio do Rio de Janeiro. Essa é uma posição que a gente ocupa na sociedade e que vem junto com elas diversas questões que a gente acaba vivenciando por isso, pelo local, né, que é o espaço geográfico onde a gente mora, pela comunidade onde a gente mora, pela religião que a gente professa, pela fé que a gente professa e pela nossa família também, por onde a gente estuda. Tudo isso, né, vai influenciando na formação de quem nós somos e até mesmo nas pressões, como vocês colocaram aí, para seguir um determinado caminho ou não seguir outro. E aí, pressão no sentido de positivo ou negativo, né? Pressão no sentido de influência, que eu digo. Influências para que a gente siga determinados caminhos. Então, a gente, em 1500, né? Há 520 anos atrás, começaram a colonização, e em 15 de novembro de 1889, vou botar as datas aqui, né? Já que a gente está falando disso, e que a gente foge um pouco do nosso assunto, mas é só para que é importante a gente conversar. Então, 22 de abril de 1500 é o descobrimento, né? Somente em 15 de novembro de 1889 é que teve a proclamação da República. O que isso significa, professores? O que isso significa? O que muda aqui com a proclamação da República? Voto, né? Então, escolha. Então, o Brasil passa a ser uma república, deixa de ser um império, e a partir desse momento a população passa a ter direito a votar, né? Vem a democracia, o direito ao voto, os professores estão falando aqui. Então, em 1889, 389 anos depois, vem a república, certo? Deixa eu ver outra coisa aqui.
Digo mais, hein? Eu tô colando os anos, porque eu não sei essas coisas de cabeça não, tá, gente? Não sei, não lembro mais esses anos. Alguns sim, né? Mas outros não. E aí, é o seguinte. Sabe quando é que a gente teve a abolição da escravatura? Quem sabe? O que é isso? É liberdade para os escravos? Em que ano? Alguém sabe? Dia, ou ano, ou mês, ou alguma coisa? Isso mesmo, Eduardo. 13 de maio de 1888 vem a abolição da escravatura, né? Já aqui coladinha com a proclamação da República. Então, a gente teve 388 anos, né, de colonização com escravos, tá? Escravos negros, também tem a escravização dos indígenas, né, mas assim, em maior escala ainda, mais numerosos de negros trazidos da África, quase 400 anos de escravidão. E aí se proclama a República. Se proclama a República e passa-se a ter o direito do voto. Mas esse direito do voto não vem para todo mundo, né? Não vem um direito universal, que a gente diz. Ele não é universal, ou seja, nem todo mundo pode votar. Quem vocês acham que podia votar aqui em 1889? Oi, Marina, tem outra pergunta? A gente vai continuar a lista lá, tá? A gente vai voltar para a lista. Essa, em 1889, né, era o que chamam lá na história de República Velha. Né? República Velha foi um determinado período da história, ali, aquele começo, né, da nossa democracia. Mas não era um direito de todos. Peraí, só um segundinho que eu vou botar aqui para vocês quem podia votar. Olha quem não votava, gente. Direito ao voto. Quem não podia votar nessa época? Analfabetos não votavam, mendigos, menores de 21 anos, mulheres, soldados rasos, né? Então, aqueles soldados ali que estão no início da carreira militar, por quê? Porque são, muitas vezes, são pessoas que fazem parte desse grupo do analfabeto, né? Do pobre, do indígena, que foi recrutado para participar, né? Indígenas não tinham votos, membros do clero, igreja, né? Não podiam votar, certo? Então, não era um voto universal. Podia votar, mas nem todo mundo. Né? Homens, então, basicamente, Eduardo falou ali, homens brancos que sabiam ler e tinham mais de 21 anos. Ou seja, né, quem ocupa ali, o que a gente chama da burguesia, quem é elite. Né? Basicamente, ele tem direito ao voto, mas não é todo mundo, não. Né? São aqueles caras que já dominam tudo isso, já têm poder. E aí, o voto feminino vem depois. Quando é que vem o voto feminino? Em que ano? Alguém tinha falado aí, não? Quem falou lá em cima, quando é que começou a poder votar as mulheres?
O voto feminino foi o seguinte, vou falar para vocês, né? Em 1932, ele foi conquistado, né? Conquistado por quê? Não foi de um dia para o outro que esses mesmos homens brancos, ricos, né, que dominavam tudo e que tinham poder, que falaram, poxa, gente, eu estava pensando aqui e, caramba, as mulheres não podem votar, né? Que chato. Eu acho que o justo seria que elas viessem para cá votar. E aí saiu por aí perguntando, né, se as mulheres gostariam de votar. Não foi assim. Ele foi conquistado. Assim como a maioria dos direitos que nós temos, trabalhistas e outros direitos, conquistados com base em muita luta, né? Em questionamento, em revoluções, muitas vezes, e muitas vezes, inclusive, né, à custa das vidas de muitas mulheres. A história das sufragistas, né, que vocês já devem ter ouvido falar, acho que um dos filmes que a gente tinha falado também era sobre isso, né? Vocês já viram o filme As Sufragistas? Elas não contam a história do voto feminino no Brasil, né? As sufragistas, então, esse movimento aconteceu em outros países, inclusive antes de acontecer aqui, né? Acontece, é um movimento, é uma onda do feminismo inicial. Mas esse filme, ele foi um filme até que foi indicado ao Oscar, né? Ele foi um filme que... Vou botar aqui para vocês, quem tiver interesse em assistir. O cartazinho, né? Vocês vejam depois, discute um pouco isso, da luta, né, das mulheres pelo direito de votar. Tá? Então, o voto ele foi conquistado com base, né, em muito questionamento, em muito posicionamento, em muita luta, muito desentendimento, inclusive, né? Então, ele foi conquistado em 1932, mas para ele passar a valer, né, teve que haver uma mudança na Constituição Federal, que aconteceu em 1934, mas somente o Código Eleitoral de 1965 efetivamente colocou, né, como um direito de todos nós, tá? Então, vejam bem, 1965. O que isso significa? Que há quanto tempo, né, tá aqui, que parou, vou colocar um pedaço aqui do texto, peraí. O voto feminino ele só foi equiparado, ou seja, ele só passou a valer a mesma coisa, né, e se dar nas mesmas condições que o voto masculino em 1965. Em 1965, o filme As Sufragistas. Eduardo, tá aparecendo para vocês? Não? Na tela? As Sufragistas. Vou botar aqui escrito. Agora? Então, só em 1965 é que a gente passou a ter um direito, né, igualitário, né, de votar. Isso significa que tem muito pouco tempo. Tem pouco tempo ao ponto de, não sei se é o caso de vocês, mas a minha mãe, por exemplo, já tinha nascido nesse ano. Então, isso significa que a minha mãe não nasceu no Brasil, onde a mulher tinha os mesmos direitos de voto do que os homens. Isso não está muito longe, né? Então, a gente precisa perceber isso. Né? A gente precisa perceber, por exemplo, que a abolição da escravatura foi em 1888. Quanto tempo tem isso? Vamos lá, vale colar na calculadora aí, hein? Há quanto tempo, né, a gente aboliu oficialmente a escravidão? Cento e 132 anos, né? 132 anos. Então, de 500 e... Aí, isso, Maria, isso mesmo. De 550, né? Cadê? Vocês tinham colocado aqui. De 520 anos de história, né? De colonização ocidental no nosso país, apenas 132, menos, né? Sei lá, um terço da nossa história que a gente tem de inexistência
né, ou seja, de não ser legal no sentido de legalizado, né, essa questão absurda de alguém ser escravo de outra pessoa. Hoje em dia ainda tem questões, né, de escravidão, e aí de volta e meia o Ministério do Trabalho encontra pessoas no que eles chamam de em condições análogas à escravidão. O que significa? Alguém trabalhando em troca de um prato de comida, um lugar para dormir, com condições insalubres, ou seja, condições que não são adequadas para manter a saúde dessas pessoas, muitas vezes sem receber salário. Então, a gente ainda tem, né, condições como essas por aí. Mas, oficialmente, 132 anos. 132 anos significa, por exemplo, que pode ser que a avó de algumas de vocês tenha nascido num Brasil que ainda tinha escravos. Certo? Ou a bisavó, né? Mas, ou uma delas, a sua avó, ou a bisavó, pode ser, por exemplo, o que eles chamavam, né, de ter nascido, ela pode ter nascido no período da lei do ventre livre, ou seja, a partir daquele momento, quem nascia filho de escravo já não era mais escravo, né? Então, ventre livre, né, no sentido de que quem estava no ventre ali, que estava sendo gerado por uma escrava, já nascia livre. Mas nasce livre sendo filho de escravos, sem ter bem algum, né, sem ter sua casa, sem ter uma história de uma construção para poder, de histórico de vida mesmo, né, que seja capaz de conseguir se libertar com facilidade. Então, não é simplesmente falar, olha, é a mesma coisa que vocês estão em casa, os pais de vocês pagam as contas, comida, tudo para vocês, e de um dia para o outro, muito bem, agora você recebeu a sua liberdade, tchau, e te bota para fora de casa. E aí? Se acontecesse isso hoje, meninas, como é que ia ser para vocês, hein? Já sabem o que fazer? Vocês já têm condições de morar sozinhos? De saber como vão pagar as contas, comprar comida? Ixi, né? E aí? Não, né? Então, o que os nossos pais fazem, de maneira geral? Eles nos preparam para que, quando chegar esse momento da gente ganhar a nossa liberdade, sair de casa, a gente esteja preparado, capacitado, né? Então, vocês estão estudando para isso. Que eles vão também, né, conscientizando vocês. Se algum pai ou mãe de vocês tem algum negócio, muitas vezes já vai ensinando vocês a lidarem com aquele negócio para vocês ajudarem ali. Ou vai ajudando vocês a escolherem a profissão, vai dando encaminhamento, né? Esse é o papel que os nossos pais têm aqui. Agora, imagina pais escravos, né? Se teriam a formação, geralmente analfabetos também, para poder encaminhar. Então, é disso que se fala, né? Quando vem falar das políticas afirmativas, da necessidade ou não de cotas, que é polêmico, muita gente questiona, né? Mas eu digo que, assim, esse é o embasamento, né? Como a gente tem uma história muito maior de um Brasil com escravos do que um Brasil sem escravos, existe uma necessidade de pensar como lidar isso. E certamente não é fingindo que não aconteceu, né? Dizendo que agora está cada um por sua conta, basta querer e correr atrás. Né? Então, a gente tem que refletir sobre essas coisas, conhecer um pouco desse histórico, para entender por que a população negra, né, ocupa hoje a maior parte das posições, né, dos subempregos, que tem uma menor renda. Então, isso tudo não é à toa. Né? Eduarda disse que ia dormir no Jardim do Meia. Pelo menos, Eduarda, vocês já descobriram que tem um laguinho, agora vocês já conhecem melhor o Jardim do Meia, né? Se precisasse ficar lá, já ia saber escolher o lugar, né? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Eu acho. Sabe? Eu vou mandar para vocês darem uma olhada, mas é porque ele é um pouco, digamos que um pouco complexo, né? Tem muitos dados, então eu vou mostrar para vocês alguns dados desse relatório. Tem um grupo de uma escola que está falando sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Quem é que está falando sobre isso? É Rio Grande do Sul. É Rio Grande do Sul, né? Já até começaram um quiz, que eu depois vou até falar, acho que é a Camille, né, que mandou. Então, vocês estão falando sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. E eles falam o tempo todo sobre isso, sobre a gente diminuir desigualdades, né, sobre a gente diminuir preconceitos,
Por quê? Porque isso impacta significantemente na vida das pessoas. A gente, quando... E aí, isso tem que ser pensado em tudo, né? Por que a gente tem que discutir isso? Porque até mesmo na hora da gente gerar os dados que vão embasar o governo para poder criar as suas políticas públicas e programas, a gente já, no momento, né, que a gente começa a coletar o dado, a forma como a gente faz a coleta desse dado já vai trazer resultados que vão contribuir ou não para a gente diminuir essas desigualdades. Como é que vocês acham que o IBGE, né, de 10 em 10 anos, acontece o censo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística, para poder entender qual é a realidade do Brasil, né, qual é a realidade dos municípios, em termos de renda, escolaridade, tantas outras coisas. Né? Vocês já falaram sobre isso na escola? Vocês falaram, professores? Sobre o IBGE especificamente, não, mas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a escola estava fazendo uma campanha, trabalhando com isso desde o ano passado. Ah, que legal. Então, então vocês já sabem o que são os ODS, né? As meninas das outras escolas também conhecem? Sim? Tá. Então, deixa eu compartilhar outra tela com vocês aqui. Então, assim, para vocês entenderem um pouco, né, de como é que a gente sabe quantas pessoas moram numa cidade, como é que a gente sabe, né, qual é a população da cidade do Rio de Janeiro? Alguém sabe? Vocês têm ideia de quantas pessoas moram na nossa cidade? Qual é a população do Rio de Janeiro? 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Quantas pessoas moram na nossa cidade? Quem sabe dizer? Não faz ideia? Alguém faz ideia? A professora Joyce disse que são 3 milhões. O IBGE, né, você já deve ter ouvido falar, na TV fala, né, e tal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz, então, o censo de 10 em 10 anos para poder coletar esses dados. Só vou falar aqui o link para vocês, que é o site que eles criaram, que é o IBGE Cidades, onde a gente consegue buscar informações sobre as cidades brasileiras. Então, a gente vai escolher uma aqui, tá? Você pode procurar por estado, tá? Por município. Então, vamos olhar para o Rio de Janeiro. Cliquei aqui. E aí ele mostra informações do tipo, o adjetivo gentílico, o que é isso, né? Como a gente chama quem nasceu ali. Nasceu no estado do Rio de Janeiro, é Fluminense. Mesmo que seu time seja outro, né? É o adjetivo gentílico, tá? No estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma população, e aí aqui, ó, estimada de 2019, por quê? Porque o censo é onde eles vão fazer a contagem. Vão nas casas, eles dividem, né, as cidades chamam de... esqueci o nome agora, mas é um espaço censitário, né, que é menor do que um bairro. Eles criam ali algumas unidades censitárias para poder fazer essa pesquisa. Não vou entrar nisso, que isso é questão de estatística, né? É só para vocês terem uma ideia. E aí eles vão verificar por amostragem. O que é por amostragem? Fazer uma pesquisa por amostragem é o seguinte, tem muita gente, não dá para perguntar para todas as pessoas do mundo, né, quais são os hábitos delas. Mas eu vou pegar ali, e aí existem métodos estatísticos. Estatística é um curso, né, da área de exatas também. Inclusive, vocês vão entrevistar uma estatística, tá? Depois a gente divide para ver que escola vai entrevistar o quê, que menina vai entrevistar quem, tá? Mas existem métodos para a gente poder ter uma amostragem que seja uma amostragem representativa. O que significa? Adianta eu fazer assim, ó, vou fazer uma pesquisa sobre qual é o time da população carioca.
Aí eu chego lá no Maracanã, na torcida do Flamengo, e pergunto qual é o time dessas pessoas. Adivinha só o que vai dar de resultado? Todo mundo é flamenguista, né? Claro que ele sabe que é a maior torcida, eu não sou flamenguista, nem gosto de futebol, mas assim, se eu for depois, bem, amanhã eu vou fazer a pesquisa só no Engenhão, né, com a torcida do Botafogo. Qual vai ser o meu resultado? Claro que vai dar que todo mundo é botafoguense. Então, não pode ser assim. A gente precisa ter uma representatividade, aí, dependendo do tipo de pesquisa, em termos de gênero, né, mulher, homem, etc., idade, faixa etária, localidade que mora, né? Tem várias questões aí que tem que ser pensadas e quem trabalha com estatística pensa nisso, né? E como que a gente vai obter essa amostra representativa em termos de características das pessoas que participam da pesquisa, mas também da quantidade mínima de pessoas para que, para aquela realidade, para aquela pesquisa que eu estou fazendo, eu tenha, de fato, um resultado que possa representar uma amostra, né, do que existe ali no meu grupo. Tudo bem até aí, pessoal? Bem, meninas? Estão caladas hoje? Então, a gente tem aqui, né, no estado do Rio de Janeiro, o último censo, como eu disse, acontece de 10 em 10 anos, foi em 2010, onde você faz a contagem. Então, 15.989.929 pessoas foi a população obtida no último censo de 2010. E aí, enquanto não acontece outro censo, o outro era para acontecer esse ano, mas por conta da pandemia, né, foi adiado. Primeira vez que acontece desde que começou o censo, né? Mas, o que acontece? Aí existem métodos estatísticos, ou seja, fórmula, para a gente poder estimar o crescimento anual naquela cidade, naquele estado, naquele país, a partir, né, eu tenho dado do censo de 2010, aí em 2011 eu vou fazer uma estimativa, vou colocar uma fórmula e vou conseguir ali um valor estimado. Em 2012 também, e assim vai, né? Isso é importante, por exemplo, para projetos de saneamento, projetos quando se vai pensar em implementar políticas públicas de saúde, de educação, precisa observar como é que esse comportamento do crescimento, se está crescendo muito rápido essa população, né? Quantos por cento é a média de crescimento? Por quê? Porque junto com esse crescimento da população, a gente precisa pensar em como é que vai crescer a infraestrutura, como é que vai trazer condições para que essa população tenha os serviços necessários para poder viver com qualidade de vida, né? Então, aqui nesse IBGE Cidades, é um site bem interessante para vocês explorarem. A Eduarda está chocada, né? Muita gente, muita gente. Aqui vocês vão encontrar informações sobre a população, sobre a educação. Por exemplo, eu estou olhando o estado, tá? Não estou olhando a cidade do Rio de Janeiro, não. Estou olhando o estado. Se a gente for olhar aqui, diz o seguinte, que ele mostra aqui, ó, como é que foi o crescimento da população, veículos por pessoa, como é que foi crescendo, né? Veículo esportivo. Então, a gente vê, ó, por exemplo, que o automóvel, que é o que a gente chama, né, o carro de passeio, está diminuindo, foi aumentando, na verdade, né? Ele está de trás para frente aqui, 2006, e aqui está subindo. Então, a gente tem um crescimento do número de automóveis, um crescimento que foi mais intenso aqui. Como é que a gente vê? Porque a barrinha, de um ano para o outro, vai subindo. Mas desse ano para esse, subiu mais do que, por exemplo, desses últimos anos de um para o outro, né? Então, significa que a gente ainda está tendo, por exemplo, um aumento do número de carros, de automóveis, a cada ano, mas que esse aumento está proporcionalmente menor a cada ano. Mas a gente tem também um aumento do número de motocicletas, né? E quando vocês botam aqui o mouse, o dedo, né, se estiver no celular, em cima da barrinha aqui do gráfico, isso é um gráfico de barra, né? Você vê os números, né? Então, a gente vê, por exemplo, que em 2006, o estado do Rio de Janeiro tinha 2.508.319 automóveis. E em 2018, 12 anos depois, esse número já foi para 4.500.000. Então, de 2.500.000 para 4.500.000. Em 12 anos, a gente colocou 2 milhões a mais de carros na rua do estado. Será que a gente preparou, a gente ampliou, pensa aí, nos últimos anos, se a gente pensasse isso como uma realidade da nossa cidade, do nosso bairro, a gente asfaltou mais ruas, a gente ampliou essas ruas, elas estão mais largas para esses carros passarem. Como é que tem sido isso? Vocês viram isso acontecer nos últimos anos no estado, na cidade? Será que, né, a gente, então, como é que vai fazer? Tem mais carro na rua? O que a gente tem mais também quando tem mais carro na rua? Tem mais
ruído de buzina, principalmente por uma questão cultural. A gente tem mais poluição do ar, porque é mais carro queimando combustível fóssil, exatamente, professora Bárbara, mais poluição. A gente precisa de planejamento. Isso se chama de planejamento urbano. O planejamento urbano ele é feito por diversos profissionais. Dentre eles, arquiteto. Alguma de vocês tinha citado os arquitetos, as arquitetas, desculpa aqui, né, mais cedo. Participa bastante os arquitetos dessa questão do planejamento urbano, porque no Brasil, o curso de arquitetura, não sei se vocês sabem, mas ele chama arquitetura e urbanismo. Urbanismo por quê? Urbanismo de urbano, de cidade, né? Então, os arquitetos eles podem atuar tanto nos projetos das casas, das residências, né? Mas também nesse planejamento da cidade. Mas precisa de mais gente. Precisa de gente que entenda de educação, precisa do engenheiro que entenda do transporte. Existe uma engenharia que é engenharia de transportes. Quem sabia disso? Existe a profissão de engenheiro de transportes. O que vai fazer esse engenheiro de transporte? Ele precisa observar esse crescimento populacional, entender essa estatística. Ele vai fazer modelagem, ou seja, ele vai usar softwares, programas de computador, que a partir dos dados das ruas, do número de ruas, do fluxo, né? Qual é a direção da rua? Se é mão única, se é contramão, para que direção que é, né? A questão do tráfego, do horário, quantas pessoas, quantos ônibus, todas essas informações eles vão usar para poder pensar, replanejar, reorganizar a cidade. Quando a gente teve aí essa mudança da cidade para vir com BRT, BRS, vocês acompanharam um pouco isso, né? Por conta desses Jogos Olímpicos e tudo mais, aqui no Meio não tem BRT, né? No Meio, mas tem o BRS ali na Marechal Rondon, né? O que é o BRS? O BRS são siglas em inglês, tá? O BRS, ele é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. BRS é quando eles pintam geralmente uma faixa no chão, e aí você vai ter uma pista dedicada aos ônibus, tá? Então, é uma pista que só passa o ônibus em determinado horário. A gente tem isso na cidade? Quem já viu? Onde você já viu? BRS. BRS vem da sigla em inglês, que significa bus. Deixa eu botar aqui. Bus Rapid Service, que é serviço rápido de ônibus, tá? Se fosse em português, né, seria SRB. Então, BRS é isso. A gente vai ter pista, uma ou mais, dependendo do que se pretende, né, e da estrutura que aquela rua tem. E aí a gente vai ter um BRS que é exclusivo para os ônibus. Que vantagem tem em ter esses BRS? Na Tijuca, isso, Beatriz, tem. Na Suburbana, isso, Eduardo, tem ali também. Né? A gente tem, se for lá para o tem na Presidente Vargas. Então, eu tenho uma pista exclusiva para o ônibus. Por quê? A maioria das pessoas anda de carro, gente. O que vocês acham? Não, né? A maioria das pessoas anda de transporte público, certo? Ônibus, metrô, ou algum desses daí, né? Contudo, a gente tem uma quantidade enorme de carros nas ruas. Vai que deu uma travadinha aqui no meu navegador. Deixa eu contar para vocês. Então, por que tem um engenheiro, né, para pensar nisso? Pelo seguinte, ele precisa fazer cálculos a partir da população, a partir das capacidades da cidade. Existem também parâmetros de legislação de como você pode construir uma rua, né? Quem pensa em como construir, como fazer o asfalto, a pavimentação, tudo isso é engenharia, né? Vem lá da engenharia civil. Então, o engenheiro de transportes, ele é geralmente um braço da engenharia civil, né? Para vocês terem uma ideia, para transportar 60 pessoas. Vou pegar aqui um pedacinho.
eu quiser transportar 60 pessoas, quantos ônibus eu preciso, gente? Vocês têm ideia de quantas pessoas cabem num ônibus? Um ônibus? Concordam? Então vamos lá. $60 pessoas. Um ônibus é suficiente, né? Claro que não vai deitado no ônibus, né? Não vai no máximo conforto, mas ele tem essa capacidade, né? Pensando em pessoas em pé e sentadas, somando, tá? 60 pessoas. E se fosse, né? Aí vai estar falando de 30, 40, né? Sentado, mais os em pé, isso aí, em média um ônibus. Agora, se essas pessoas fossem de bicicleta, quantas bicicletas a gente ia precisar? 60, né? A não ser que seja aquela bicicleta que cabe 2 pessoas, né? 60 bicicletas. Aqui. Vocês verem. Olha o espaço que um ônibus está ocupando, tá? São as mesmas 60 pessoas. Vamos pensar no espaço físico mesmo, quanto que ocupa na pista. Um ônibus, 60 bicicletas. E se for de carro, gente? Quantos que precisariam? Quantas pessoas cabem num carro de passeio? Um carro comum, de família. Eduardo, 12 carros se estivessem com 5 pessoas. Quando vocês andam pela rua e olham os carros em volta, eles andam sempre com 5 pessoas? A gente tem o hábito de andar com 5 pessoas no carro? Não, né? Quantos vocês costumam ver? Vamos lá. Pensando assim, vocês andam na rua, tá olhando ali os carros do lado e tal. As pessoas andam... Tem gente que anda só com uma pessoa no carro? Tem gente que anda só com 2, tem gente que anda com 3, né? Tem de tudo. Então, botando aqui essa comparação, vai ser a comparação aqui, pensando, né, se cada um andar no seu carro, numa média de 2 pessoas ali por carro, né, porque a gente sabe que não anda com 5. Então, a gente tem ali um espaço ocupado por 60 pessoas, se a gente for de ônibus, ocupa um espaço muito menor. Isso significa o quê? Menos... Se eu estou de ônibus, eu tenho menos veículos nas ruas, menos espaço sendo ocupado para transportar a mesma quantidade de pessoas, e logo eu tenho um trânsito que vai andar mais rápido, né? Alguns com mais, outros com menos, vai trabalhar com média, né? Beatriz, isso mesmo. Então, a gente tem ali uma variação muito grande. Peraí que eu estava mostrando aqui, achando que vocês estavam vendo, mas vocês não estavam vendo o que eu estava mostrando. Desculpa. Vocês estão vendo o navegador, né? Era essa imagem aqui que eu estava mostrando. Essa imagem aqui. São 60 pessoas, né? Num carro, no ônibus ou na bicicleta. Tá? Vejam a diferença de espaço, né, que se ocupa. Tá? Então, isso tudo tem que ser pensado, né? Isso tudo tem que ser pensado. Mas se eu vou botar mais ônibus na rua, isso vai fazer também um desgaste maior no asfalto. Então, eu vou ter que pensar numa pavimentação que suporte essa carga, esse peso, para não acontecer o que a gente vê muito de asfalto afundado, de buraco, né? Então, tudo isso faz parte desse campo da engenharia de transporte. E essas pessoas que faziam, né, fizeram esse trabalho para poder pensar em onde podia botar a BRT, não dá para botar a BRT em qualquer rua. Por quê? Tem rua que é muito estreita, tem rua que ela recebe ali uma junção de várias outras ruas, e que se você não tiver como dar
vazão desses veículos, não vai ter como dar continuidade. Então, a gente tem ali um problema sério. E a professora Bárbara está falando uma questão importante, né? A gente tem um transporte público que é muito ruim. Por quê? Muitas vezes os ônibus que estão em condições ruins, né? De limpeza, de conforto, quebrados, né? Está sujo, está quebrado. Tem quantidade que não atende a demanda, né? Então, assim, oferta e demanda. Você tem uma oferta, um número de veículos para uma determinada linha, que tem muita gente que precisa, mas que não tem ali uma quantidade de veículos, não passa com a frequência que a gente esperaria para poder dar conforto para as pessoas. Metrô de manhã é um horror, né? Bárbara está falando. É verdade, Bárbara. Teve uma época que eu morava em Maria da Graça e eu tinha que pegar o metrô no sentido centro de manhã. Era uma coisa assim, porque quando chega em Maria da Graça, o metrô, linha 2, no sentido centro, já está lotado. Já não cabe, né, nada. Então, pequenininha que eu sou, eu me enfiava assim, ia me enfiando pelos cantinhos, né, espremendo para conseguir entrar. E às vezes tinha que viajar assim, ó, com a cabeça para cima para conseguir respirar, porque baixinha é difícil de encontrar ar ali no meio daquele monte de gente. Né? Então, é um desconforto muito grande. E é por isso que muitas pessoas acabam migrando para o quê? Migrando para o transporte individual, o automóvel, para poder sentir um pouco mais de conforto, para chegar mais rápido também, porque dependendo de onde a gente mora, tem que fazer tanta baldeação, pegar 2, 3 ônibus para chegar num lugar que sai mais caro, às vezes, do que você não ter um carro, ou do que você ir de Uber com alguém, né? Hoje em dia tem Uber, táxi, tem várias questões aí que tem que ser pensadas, né? E aí a professora Bárbara está falando uma verdade, né? Que países desenvolvidos, eles andam muito mais de transporte público. Por quê? Porque as condições são melhores, né? Você tem melhores condições, o que incentiva as pessoas a usarem. Se tem mais ônibus, se o ônibus é confortável, se o ônibus, né? Vamos pensar o idoso já tem um salário mais baixo, é aposentado, já não tem reflexos, né? Estão apurados para ficar dirigindo. Ele é um usuário preferencial do transporte público. Mas o ônibus, gente, como é para subir no ônibus? A gente da calçada consegue subir fácil? Alguém já teve um problema com a altura, né? Com a altura para poder alcançar o degrau do ônibus ali da calçada? Vocês, meninas? É suco de maracujá, hein, gente? De verdade. Já tiveram dificuldade? Algumas de vocês conhecem alguém que já caiu num ônibus, que já caiu do ônibus, que já se acidentou? Não muitas o quê, Vitória? Sua mãe, Eduardo? A minha mãe, ela trabalhava ali na Presidente Vargas, em um prédio, e ela ia de metrô pro trabalho. Aí, quando ela tava voltando, ela saía no horário de pico, entre 6 e 7 horas. Aí, quando ela tava voltando, ela foi entrar no metrô, a porta fechou na hora que ela tava entrando por conta de tanto de pessoa que tava puxando. Ela ficou com o braço preso na porta, aí ela teve que ir no médico, porque lesionou, sei lá. Ela ficou uma semana em casa por conta disso. Tipo, a porta prendeu o braço dela, aí ficou meio pra fora e tal. E fecha com força, né? Machuca de verdade, é um perigo. Né? Podia ter sido algo até, dependendo da situação, algo que às vezes não passa, né? Não melhora. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos aqui no IBGE de novo. Agora a gente vai olhar a nossa cidade, tá? Porque eu botei um estado só para vocês terem uma ideia, mas a gente vai olhar a cidade do Rio de Janeiro. Quando eu cliquei em Rio de Janeiro, ele abriu agora os municípios, né? São os municípios que tem no nosso estado. Eu vou vir aqui em Rio de Janeiro, mas tem dado para todos os municípios, que vocês quiserem saber. Então, a gente viu lá a população do estado, agora a gente está vendo da cidade. De toda aquela população do estado do Rio de Janeiro, estima-se que 6.718.903 pessoas moram só na cidade do Rio de Janeiro. É muita gente, né? Pensa só. Tudo isso só na nossa cidade. 6.700.000. Já estamos quase chegando nos 7 milhões, né? Alguém tinha falado aqui, mais ou menos. É muita gente. E aí, se a gente for pensar, né, na cidade como um todo, quem sabe quantas linhas de metrô a gente tem na cidade do Rio de Janeiro? Vou botar ali a nossa população estimada.
que é a população em 2010. 2019. Seis milhões e 700 e poucos habitantes. A professora Bárbara falou que quando era aluna do Pedro II ficou com o pé preso na porta. Sorte não arrancou, né? Na porta do ônibus. Saiu devagar e os amigos gritaram e ela quase foi arrastada pelo ônibus. É um perigo, né? A gente tem vários relatos aí. A professora Marta está falando, né, que na Europa tem grupos políticos que andam de transporte público. Por quê? Por causa das condições, né, que são aceitáveis. A professora Marta já caiu do ônibus, né? Minha avó caiu do ônibus, eu já vi pessoas caindo do ônibus também. Então, isso sem contar, né, muitas vezes, a forma como eles dirigem, né? Os motoristas de ônibus, às vezes, são muito agressivos. Quantas linhas de metrô a gente tem na cidade? Quem sabe? 3 linhas, né, do C do A. Então, a gente tem 3 linhas de metrô, que, na verdade, né, uma das linhas, ela é como se fosse, assim, um prolongamento da outra linha, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente tem aqui as linhas. Vou pegar aqui para vocês verem a imagem. Quero só que vocês tenham uma ideia dessa diferença, né? Carregou direito. Eu vou pegar esse mapa. Vou botar lá pra gente. Depois a gente vai... Bom, a gente tem quase 7 milhões de pessoas e tem, né, 3 linhas, porque na verdade a gente não tem a linha 3, né? A gente tem a linha 1, tem a linha 2 e tem a linha 4. A linha 3 ela não foi concretizada, digamos. Tá? A gente tem a linha 1, tem a 2, 4. Eu interrompi aqui, tá? Que eu vou compartilhar o PowerPoint com vocês. Professora Bárbara, você tá caindo, né? Toda hora. É assim mesmo. Cada dia uma pessoa é sorteada para ter que lidar com a questão da internet. Então, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, uma cidade com quase 7 milhões de habitantes. Quem sabe qual é a área do território do Rio de Janeiro? Essa é uma pergunta difícil, né? Ninguém sabe isso de cabeça. Essa é a nossa área, né, territorial. Então, o território da nossa cidade tem esse tamanho. Tudo bem? Estão vendo aqui? Então, a gente tem 3 linhas de metrô, tem o BRT Transcarioca e o Transoeste, né, que estão identificados aqui com a interligação, né, que tem. Né? Tem o que eles chamam de metrô de superfície, que na verdade é um ônibus, né? Não é um metrô de superfície, chama de metrô de superfície, mas é um ônibus que leva de uma estação do metrô até um determinado lugar, por exemplo. Do Shopping Nova América até a estação de metrô, né? Eles colocam alguns ônibus, assim, algumas linhas, e chamam de metrô de superfície. Mas a gente tem também as linhas de trem, né? Que aí são bastante também na nossa cidade. Alguém sabe quantas linhas de trem a gente tem? Só que as linhas de trem, elas não transitam só na cidade do Rio de Janeiro, elas vão para as cidades que estão em volta também, né? Na região metropolitana, Baixada, né? E às vezes até um pouco mais longe. Então, a gente tem também as linhas de trem. Aqui da Supervia são quantas? Alguém sabe me dizer? Acho que são mais 5.
anda pouco de trem. Trem, até a gente acostumar a ficar meio perdido, né? Porque são mais linhas do que a gente está acostumado. Não são todas as linhas que passam em todas as estações. Então, aqui no Engenho de Dentro, por exemplo, né? Perto das escolas da gente, passam, acho que 3 linhas. Aí, se você pega errada, vai parar num lugar que não tem nada a ver com o que você quer, né? Então, tem isso. Aqui a gente tem... Né? As linhas de trem, tá? São essas as linhas de trem da Supervia. Cada corzinha é uma linha diferente. E algumas linhas, elas bifurcam, né? Fica ramal A e B. Então, a gente tem a linha que é Deodoro, ramal, que eles chamam, tá? Ramal, e aí tem nome. Deodoro, esse vermelho, tô olhando aqui, ó, tá? Tá aqui. Santa Cruz, o verdinho, Japeri, o azul. A gente tem o roxinho, que é Belfor Roxo. Saracuruna, Guapimirim, né? E aí alguns bifurcam e vão ganhando outro nome, tá? Então, se a gente for procurar aqui o Engenho de Dentro, cadê o Engenho de Dentro? O Engenho de Dentro tá aqui. O Engenho de Dentro tem essa linha vermelhinha aqui, que é de Deodoro, né? Mas tem outros também que fazem, que se unem aqui. Muito bem, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 ramais aqui, mais aquelas nossas 3 estações, linhas de metrô. Oi, professora Joyce. Não, tudo bem, tá esquisito mesmo hoje. Agora eu vou dizer para vocês, é um exemplo extremo, porque assim, é importante vocês pensarem o seguinte: eu vou mostrar para vocês uma realidade que é a realidade de Paris. Poxa, é uma cidade completamente diferente. A gente acabou de conversar que a gente tem 500 e poucos anos de história aqui, e quando eles vieram para cá, né, quando os portugueses chegaram, começaram a colonizar o Brasil, já tinha a Universidade de Paris. Então, a gente tem que ter sempre em mente que as realidades são diferentes. Mas isso não significa que a gente não possa nunca chegar lá. Hoje em dia, as diferenças entre as cidades e países, né, já não é tão grande pela globalização, pelo acesso que se tem aos recursos. Então, é muito diferente de há muitos anos atrás, né? Mas, para vocês terem uma ideia dessa realidade, eu vou mostrar para vocês a realidade de Paris. Paris, da França. A gente tem uma área total da cidade, tá? Então, a gente viu aqui que é a cidade do Rio de Janeiro. População em área. Vocês acham que Paris tem uma população maior, menor, parecida do que a do Rio de Janeiro? O que vocês acham? Parecida, Beatriz? Eduardo acha que é maior o que? A população? Acha que a população de Paris é maior? Isso? Então, vou dizer para vocês o seguinte: enquanto a nossa área total da cidade do Rio de Janeiro, né, é de 1.200 quilômetros quadrados, em Paris, é de 105. Gente, 1.200 para 105. Qual é a diferença de tamanho de um para o outro aqui, olhando esses números? Paris é quantas vezes menor do que o Rio de Janeiro? É muito pequeno. Eduarda, quando você for para Paris, vai tirar de letra, vai de bicicleta pela cidade, vai andar a pé, e quando vê, já olhou a cidade toda num dia. Também não é tanto, mas é muito menor, né? É assim, mais de 10 vezes menor do que a cidade do Rio de Janeiro. E a população
aproximada, né? Vou procurar Paris. A população de Paris, estimada, né, também, como o nosso, é de 2.148.271 habitantes. Certo? Então, a gente tem ali uma população, então, assim, uma população que ela é 3 vezes menor, né, assim, arredondando, né, 3 vezes menor, num território que é 10 vezes menor. Então, se você for pensar, né, o que você está tendo essa impressão de uma população é maior, o Eduardo, é porque eles têm uma maior densidade populacional. O que é isso? É o número de pessoas morando por espaço, né, porque como a área é muito menor, e eu tenho ali uma quantidade, né, proporcionalmente, a gente acaba tendo uma população que está muito mais agrupada, né. A gente, na cidade do Rio de Janeiro, ainda tem muito espaço vazio, ainda tem bairros que você vai, e tem muita, a gente tem muitas áreas de proteção ainda, terrenos abandonados ou áreas que ainda não foram exploradas para construção, né? Então, a gente tem uma área que ainda não foi tão explorada, certo? Em determinados espaços da cidade. Agora, quantas linhas de metrô vocês acham que tem em Paris? Vamos lá. Duas linhas, Mariana? Eduarda sabe que eles usam muito, né? Mas sabe quantas linhas são? Deixa eu pegar um mapa aqui que vocês consigam ver. Na cidade. Primeiro eu vou mostrar um mapa do metrô para vocês verem. Vocês terem uma noção. Mais alguém aí dá uma sugestão? Beatriz disse que muitas, acha que mais de 7. Quem concorda que tem mais de 7? Quem acha também que tem mais de 7? Eduarda também acha que tem mais de 7. Rafaela, Sara, Vitória, Beatriz. O que vocês acham? Vou botar aqui para vocês verem esse mapa. Esse aqui é o mapa do metrô de Paris. Tá? Cada linha colorida dessa, assim, cada cor dessa é uma linha. Tá? Aí, aqui eu dou o zoom. Ó. Além das linhas de metrô, ele tem o que ele chama de tram, que é o VLT daqui, né? Aquele trenzinho de superfície. E tem o trem também. Então, essa linha mais grossa aqui, ó, é o trem. Vou mandar o link para vocês, tá? Para vocês poderem ver depois. E ele tem isso tudo aqui de metrô. Olha aqui, como a cidade toda, ela é toda cruzada por linhas. Onde você morar, você não está mais, no máximo, 10 minutos andando até alguma linha de metrô. Você vai encontrar. Não é uma coisa de louco? Vou mandar para vocês aqui o link, para vocês olharem depois com calma, no celular, no computador. Né? Botei aqui o Metro Map, para vocês terem uma ideia. Então, são 13, 14, deixa eu lembrar aqui do número exato, mas eu acho que são 15 linhas, 16 linhas de metrô, gente, 16. Olha o tamanho da cidade, ela é 10 vezes, mais de 10 vezes menor do que a nossa. A população, ela é mais de 3 vezes menor do que a nossa. E, no entanto, são 16 linhas de metrô, mais 4 ou 5 de trem, mais o tram que o VLT em volta, e também tem ônibus lá, né, gente? Então, para vocês verem. Aí sim, a gente começa a falar, poxa, eu vou andar de metrô. Por quê? Porque você consegue chegar de qualquer lugar, em qualquer lugar de metrô na cidade.
né? Você pode ir de ônibus também? Pode. Aí você pode ir escolhendo, mas você tem aqui uma rede de transporte que realmente permite chegar em qualquer lugar. O que não acontece aqui, né? O metrô aqui, ele é muito restrito, mesmo somando o trem, a gente ainda tem uma restrição muito grande, tem lugares que não chegam, que você só... A maioria dos lugares da nossa cidade a gente só chega de ônibus, e muitas vezes a alternativa de ônibus te faz ter que mudar de veículo várias vezes, né? E isso te faz perder tempo, isso te faz ficar cansado, isso te faz perder horas de vida, qualidade de vida, tempo que você podia estar estudando, que você podia estar com a sua família, você podia estar dormindo, você podia fazer qualquer coisa, menos estar enfrentando um tráfego e se cansando. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né, dessas realidades completamente diferentes. Isso de transporte público, pessoal, o transporte público é fundamental. E a gente das áreas de exatas participa disso. Por exemplo, eu sou engenheiro ambiental. Como é que eu entro nessa coisa toda do transporte público? Eu vou no transporte público, do planejamento urbano de maneira geral. Eu vou ajudar a ver como é que, pensando no transporte, eu vou ajudar a calcular como é que um determinado tipo de transporte vai poluir a atmosfera, né? Qual é a vantagem de eu substituir por outro tipo de transporte, ou substituir por um outro tipo de veículo. Vamos usar, de repente, o elétrico? Isso é viável, não é? Isso tudo tem que ser calculado, né? Essas viabilidades, isso é cálculo também. As estatísticas vêm de alguém que ajuda, mas muitas vezes o pessoal vai fazer. O arquiteto vai ajudar, o engenheiro ambiental, o engenheiro civil. Quem mais, gente? O geógrafo, né? A geógrafa. A gente tem diversas profissões participando disso que a gente chama de planejamento urbano. E é importante que a população também participe, né? Então, existem alguns momentos para que a população possa participar dessas discussões. Para vocês terem uma ideia, um desses momentos se chama audiência pública. Alguém já ouviu falar em audiência pública? Alguém já participou? Já ouviu falar que tinha? Hoje acontece uma audiência pública que era para ter acontecido na semana passada, mas que, como está sendo online, né, por conta da pandemia, teve problemas de acesso e eles desmarcaram. Né? Então, a audiência pública que vai acontecer hoje, ela não é sobre transporte, ela é sobre uma proposta que a prefeitura está tentando aprovar de construir um novo autódromo na cidade. Então, para que serve o autódromo? Para corridas de Fórmula 1, Fórmula Truck, essas coisas, né? Aí eu pergunto para vocês, o quanto que ter um autódromo na cidade tem de retorno para vocês? O que isso muda na vida de vocês e da maioria da população? Nada, né? Será que alguns de nós vai ter dinheiro para poder ir a uma corrida dessas? Uma corrida de Fórmula 1 custa mais de R$1.000 o ingresso. Quem assiste não é a população. Né? Então, claro, tudo isso tem também o lado positivo, de certa forma, que é gerar renda, vem turista, né? Gera uma movimentação, que são eventos esportivos grandes que geram essa movimentação. Os engenheiros de transporte, inclusive, precisam participar desse planejamento do transporte quando acontece um Rock in Rio, um carnaval. Eles que entram nesse circuito também pensando em como que vai desviar o trânsito, quais são as linhas especiais que vão ter que ter, etc. Mas voltando aqui, a audiência pública que acontece hoje é porque a proposta que a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo é derrubar uma floresta que existe, que é a floresta do Camboatá, tá? Uma floresta consolidada que é uma área, né, de habitat de várias espécies, para poder construir um novo autódromo. E aí está fazendo barulho, a população está questionando, isso já chegou ao ponto do Lewis Hamilton, que é um dos principais corredores de Fórmula 1, não, um dos principais pilotos de Fórmula 1, já se manifestou, e várias personalidades internacionais se manifestando contra, né? Vai derrubar árvores que estão ali há anos, que desempenham uma função importantíssima para a gente em termos de qualidade ambiental, de qualidade de vida, para poder construir um autódromo, que já temos autódromo em São Paulo. Será que vai ser utilizado? A gente tinha um autódromo antes aqui na cidade, em Jacarepaguá, que desmontaram para poder criar a cidade olímpica, quer dizer, se desmontaram, será que isso é usado? Então, tem várias questões aí. E aí a participação da população entra na audiência pública, que é um momento que existe pela legislação, durante esses processos de autorização, né, de licenciamento dessas obras, dessas construções, para que a população possa participar, questionar, colocar seus posicionamentos. Exatamente, professora Márcia. Espécies raras de flora, né? A gente tem muita coisa a perder ali para poder substituir por pista para carro não correr. Então, a questão é, primeiro, se a gente precisa de um autódromo na cidade do Rio de Janeiro, né? Segundo,
se precisa, por que tem que ser ali, temos tantas outras áreas disponíveis, vai derrubar uma floresta para ser ali. Então, tem várias questões que são colocadas aí e que existe uma grande discordância. Então, está tendo aí um burburinho, talvez você já tenha ouvido falar na televisão ou alguém nas redes sociais, né? Mas é uma questão muito crítica e que é o momento que nós, enquanto população, podemos falar alguma coisa, né? Para vocês terem uma ideia, vou mandar para vocês um link aqui, quem quiser saber. Estão tendo várias campanhas, enfim. Lá em Deodoro, a região onde eles querem fazer. E é uma área de Mata Atlântica, que é o tipo de bioma, né? É o bioma que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mandei o link aqui de uma das reportagens, mas se vocês botarem aí, o nome é Floresta do Campoatá. Hoje vai ser a audiência pública sobre isso. Está gerando bastante ruído. Tá? Eu acho que é importante vocês saberem o que está acontecendo na cidade, né? Por quê? Porque isso impacta a qualidade de vida da gente, isso impacta a disponibilidade de habitat para várias espécies, e a troco de quê? Né? Então, quais são as prioridades? Essas coisas a gente tem que pesar, né? Então, para vocês verem aí. E aí, nessa história de autorizações, de licenciamento para as obras, entra também várias profissões da área de exatas, né, nesse circuito. Os engenheiros para poderem fazer os projetos, para poder fazer as plantas, os arquitetos entram também nesse circuito, né? Você vai ter biólogos, geógrafos fazendo estudos para poder entender como é que está a condição desses recursos naturais. A gente tem aí um monte de profissionais, que depois a gente vai conversar um pouco sobre isso também, para vocês entenderem melhor, que atuam nisso tudo. Então, só queria contextualizar para vocês, primeiro, apresentar mais uma profissão, né, que é a engenharia de transportes, porque eu vou colocar vocês em contato com uma engenheira de transportes para vocês entrevistarem, tá? O nome dela é Luciana, ela é mineira, mas ela trabalhava na Petransport. Então, vamos voltar às nossas perguntas para a gente fechar o de hoje. E na semana que vem, porque como vocês já estão terminando os quizzes, semana que vem a gente começa olhando os quizzes e eu já vou dar um feedback. Acho que a Camille está aí. Eu já vi que tem uma coisinha que tem que mudar no seu projeto, porque ele está parando na primeira pergunta, porque está tudo agrupado como se fosse uma coisa só, né? Tem que tirar um bloco de dentro do outro. Eu acho que ela caiu. Mas depois eu falo com ela sobre isso. Então, vamos voltar para as nossas perguntas para a gente fechar. Na verdade, a gente não vai fechar. Eu vou agrupar aqui, né? Voltar o nosso brainstorm, as perguntas, e vocês podem ir acrescentando para a gente fechar o roteiro da semana que vem. E aí, na semana que vem, eu trago já para vocês a lista de algumas dessas mulheres que vão ser entrevistadas no podcast. Vocês escolhem, a gente divide entre as escolas, divide entre vocês, tá? A gente vai entrevistar como? Ou por telefone, ou pelo WhatsApp. A gente vai ver como é que vai fazer isso, tá? Então, que é mais fácil fazerem isso separadamente do que a gente chamar elas para conversar. A gente até pode chamar algumas pontualmente, tá? Mas assim a gente consegue ter um maior alcance. Então, vamos voltar nas perguntas, né? Quando que elas tiveram interesse pela área de exatas? Se já se sentiu discriminada. Depois a gente vai agrupar essas perguntas por tipo de tema, né, que a gente está trazendo. Então, discriminação, interesses, dificuldades, salário, né? Então, essas questões a gente vai depois agrupar para poder vir numa sequência que faça sentido, né, quando a gente for fazer essas perguntas para os profissionais. Então, a gente tem essas perguntas aqui. Salário. Alguém tinha dito aí que tinha mais uma pergunta, não foi? Era sobre isso? Alguma de vocês já gravou um podcast? Então, a gente tem essas perguntas aqui. Tem essas aqui também, né? Se já se sentiu subestimada por ser mulher, se já aconteceu de algum homem falar mal. Aí, ó, a gente pode até, agora vocês aprenderam aqueles termos, né,
Eu vou mandar para vocês, tá? A apresentação. Gaslighting, interrupting, appropriation, mansplaining. Vocês já sabem, né, que existe um termo para isso. Vocês podem até na pergunta, porque às vezes algumas delas também não vão conhecer. Se você não quiser usar o termo, não precisa usar. Ou a gente pode botar entre parênteses, né? Algum homem, você costuma ser interrompido nas reuniões por outras pessoas, principalmente por homens, algo nesse sentido? Aí você bota lá entre parênteses, não interrupto, entendeu? Porque aí a gente dá nome às coisas, é importante. Tá bom, professora Bárbara. Combinado, a gente fala. Quais as outras perguntas que vocês queriam colocar? Deixa eu ver aqui quem é que tinha falado que tinha uma pergunta. Seja para pular para cima. Mas o que, meninas? Vocês não querem perguntar sobre a profissão, como é que é, o que ela faz ali? Inspiração. Ela pergunta qual foi a sua inspiração da carreira. Mas o que, meninas? Vamos supor, ó, vamos lá. Eu vou trazer para vocês conversarem com uma meteorologista. E aí, o que vocês vão perguntar para ela? Inspiração, né? Então, vamos pensando. Como é o seu dia a dia na profissão? Tudo bem? Então, eu vou mandar para vocês podem ir acrescentando perguntas, né? Se houve dificuldade para ser por ser mulher, acrescentando as perguntas. E semana que vem já trago aqui o nome de algumas professoras. Não são professoras, algumas são professoras, outras não, tá? Vou trazer assim um pouco de cada coisa. Então, já falo para vocês que eu posso trazer uma engenheira de transporte, engenheira civil, engenheira química, química também, meteorologista, geógrafa, mais o quê? As matérias, que tipo de matéria, isso é importante, né? Para saber se vocês vão encarar na faculdade. Então tá? Então o que Opa, alguém entrou. Fala. Quem é? Não? Hoje vocês estão gastando minha garganta, ninguém está falando comigo. Que tipo de empresa, contrato, isso é importante, né, professora Bárbara? Se trabalha no poder público, se trabalha na iniciativa privada, né? Isso é interessante para saber o quê? As perspectivas de carreira, né? Média salarial inicial. Tudo bem. Então, a gente vai pesquisando essas coisas. E aí a gente vai depois fazer as entrevistas, né, para disponibilizar os podcasts. As ideias aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? Depois a gente vai juntar todos esses podcasts no que a gente chama de um canal de podcast. No Spotify, todo mundo conhece o que é o Spotify? A gente vai juntar tudo lá. Vou mostrar para vocês. Existem vários canais onde vocês podem ouvir, né? Aplicativos, sites que vocês podem ouvir podcast, tá? E para ouvir, a maioria deles é gratuito, só que alguns têm umas propagandinhas, né? Que às vezes é chato. Mas, para ouvir, eu, por exemplo, uso bastante Spotify,
mas ele de tantas em tantas músicas fica entrando propaganda, que nem o YouTube, né? Quando a gente fica assistindo para ouvir música, aí entra comercial, porque é assim que eles ganham dinheiro, né? Então precisa comercializar o negócio. Mas é chato, interrompe. Aí quem não quer interrupção, paga, né? Para poder não ter interrupção. A professora Márcia botou aqui a dificuldade. Então a gente vai disponibilizar ali e botar também a playlist no site, né? Que vocês vão criar, tá? Então, a missão de vocês aí essa semana é terminar o quiz e ir pensando em mais perguntas para a gente fazer para essas profissionais, tá? Ou vocês também podem sugerir, pessoal, profissões que vocês queriam entrevistar alguém dessa profissão, tá? Ah, eu queria que você entrevistasse uma física, uma astrônoma, né? Aí vocês me dizem que eu vou procurar alguém para poder, alguma mulher que possa dar uma entrevista para gente, né? Sobre aquela profissão. Tudo bem? Combinados? Dificuldades no quiz. Vocês estão conseguindo fazer? Eu vi que algumas meninas já falavam que a questão do celular, né? Porque no celular realmente é difícil de fazer, porque para arrastar os bloquinhos é ruim. O que eu sugiro é que vocês tentem trabalhar em grupo, né? Como alguns de vocês falaram, eu estou fazendo a programação do caderno, e aí depois pode combinar de conversar com uma outra colega para poder construir essa do caderno dentro dos threads, né? Tudo bem? E vocês podem ir perguntando lá. Eu demorei um pouco, porque às vezes eu estou meio enrolada e não consigo responder logo, mas a gente vai se ajudando, né? A ideia é que todas nós possamos ir nos ajudando. A professora Bárbara está dizendo que todas as meninas estão com problema com o celular. Eu já marcou reunião. Tá, professora. Alguém quer tirar alguma dúvida? O que você comentou do projeto da Camila, eu já tinha mandado para ela já alterou, que eu olhei lá, eu vi que ela já alterou. Mas ainda tem algumas coisinhas para acertar. Por exemplo, ela não mudou as fantasias, ela criou fantasias, mas na hora ela não escolheu diferentes. Acho que ela copiou o bloquinho, e aí está sempre a mesma fantasia, na verdade. Ela fez várias, mas está sempre a mesma. Aí só umas pequenas coisas para acertar. Acho que finalmente as meninas conseguiram ir fazendo e entendendo, né? Essa semana estava todo mundo com internet, também tem isso, né? É um milagre, é isso. Não, então, o que acontece? Quando a gente se a gente tivesse, como a gente fez com o Google Earth, né, lá junto, já fazendo, é mais fácil porque já vai tirando a dúvida na hora, né? E vai fazendo junto, e a coisa flui mais. Dessa forma como a gente está fazendo, e considerando também que tem meninas que não estão com acesso ao computador, aí realmente o desafio é bem maior. A gente super entendo isso, tá? Então fiquem tranquilas, a gente vai fazendo e construindo dentro desse tempo. É importante a gente fazer, mas se precisar demorar um pouco mais para ajustar, precisar de mais ajuda, não tem problema nenhum, tá bom? Então tá, meninas, então a gente fica por aqui. Semana que vem, mesmo horário, né? A princípio, se alguma coisa mudar, se tiver alguma entrevista, eu aviso para vocês, mas a princípio também quarta-feira às 3 horas. Tudo bem? Então, o que ficou de missão para vocês? Pensarem mais perguntas para a gente fazer a entrevista com as profissionais, né? Com as mulheres das ciências exatas, e finalizando o quiz quem não conseguiu, tá? E aí, semana que vem a gente vai tirar essas dúvidas do quiz e falar um pouco sobre o podcast. Então, como é que grava? Tem alguns aplicativos tem um aplicativo que eu uso no celular que é muito legal para isso, porque a gente... Se o prefeito não quiser voltar, né, professora? Mas sempre essa indecisão, né? A gente não sabe o que vai dar, vou esperar. Torcer para dar certo. Mas a gente tem um aplicativo que é bem fácil para isso, que ele já tem algumas opções para você botar de vinheta, né, para fazer transição, musiquinhas para você botar no fundo, né, para dar uma quebrada assim naquela monotonia do podcast. Então, de novo, eu vou dar sugestão para vocês, mas vocês podem usar outros que vocês acharem melhor. Desde que no final vai sair geralmente o quê? É um arquivo, é um MP3, né, que é o áudio, com o podcast montado. E aí depois a gente sobe para o nosso canal, para a nossa playlist. Tá bom? Tá, gente. Boa tarde para vocês. Não, professora Márcia, eu sei. Se vocês voltarem, a gente vai ter que, se definir que vai voltar presencial, a gente vai ter que pensar em como é que organiza. Mas esse era o horário já que a gente fazia, não era? No semestre passado.
e era quarta-feira à tarde. Então, a princípio, a gente está mantendo, mas se precisar fazer algum ajuste, a gente conversa aqui e faz, tá bom? E aí, tchau, meninas. Boa semana para vocês. Professores, algum de vocês queria falar comigo? Quem quer falar comigo? Deixa eu encerrar aqui com a gravação da nossa oficina.